Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, e hoje eu tenho uma palavra abençoada para cada um de vocês. Uma mensagem que vai nos ensinar a sermos mais parecidos com Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos ver que é possível sim ter domínio próprio, controlar as suas emoções e assim agradar ao Senhor. Amém? E hoje eu quero ler com você uma passagem que Deus tocou no meu coração. Essa passagem está em João capítulo 18, o versículo 10 ao versículo 12. Olha o que está escrito. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que diante de toda essa confusão que estava acontecendo lá no Getsêmani, que acabou com a traição de Judas e a prisão de Jesus, poucas pessoas notaram o último milagre realizado por Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Esse texto mostra que Jesus curou a orelha de Malco, que era um dos soldados que estavam indo lá para prender Jesus, porque Pedro tinha arrancado a sua orelha com a sua espada. E a Bíblia não diz se Jesus tocou naquele homem e nasceu ali uma outra orelha, ou se Jesus pegou aquela orelha caída no chão, toda ensanguentada, e a colocou no lugar. A única coisa que nós sabemos é que aquele servo do sumo sacerdote foi curado justamente por aquele homem que ele tinha ido lá prender. E outra coisa também que nós não lemos em nenhum dos evangelhos é se aquele soldado agradeceu ou não ao Senhor por aquele milagre. Mas Jesus, meus irmãos, ele não estava preocupado com a gratidão das pessoas. Ele estava se importando mesmo, era com elas, com as pessoas, independente de quem elas eram ou do que elas faziam, porque Jesus é amor. Jesus amou todos os seres humanos. Olha que coisa incrível, né? Mas e nós? Vamos falar de nós agora. Será que nós conseguimos nos preocupar com o semelhante? Será que conseguimos demonstrar compaixão pelas pessoas, mesmo aquelas que desejam nos fazer algum tipo de mal? Eu sei que dificilmente nós vamos dizer que sim. Afinal de contas, nós somos seres humanos, falhos, pecadores e cheios de orgulho muitas vezes. E geralmente, qual que é a nossa reação? Nós queremos que a pessoa pague pelo que ela fez. Nós queremos que os nossos inimigos se deem mal de alguma forma. E é isso que nós chamamos de espírito de vingança. E eu tenho certeza de que se fosse um de nós ali no lugar de Jesus, nós iríamos agradecer a Pedro por tentar nos defender e até iríamos torcer para que ele arrancasse a outra orelha do soldado. Não é assim? No momento de raiva, nós queremos extravasar, queremos demonstrar nossa raiva, nossa ira, sabe, aquele sentimento ruim que vem no nosso coração. Mas Jesus não era assim. Jesus é santo, Jesus é misericordioso, e a Bíblia diz que logo em seguida, depois que ele se deixou ser preso, julgado e condenado injustamente, Jesus ainda realizou outra coisa maravilhosa. Eu quero ler para você uma passagem que está em Filipenses, capítulo 2, o versículo 6 ao 8. Olha o que diz. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus, meus irmãos. Olha que tremendo, né? E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que significa se esvaziar? Porque Jesus ele se esvaziou até ser obediente a uma morte de cruz, a uma morte terrível. Significa, meus irmãos, que Jesus ele decidiu abrir mão, deixar de lado toda a glória que ele tinha junto com o Pai. E muita gente pensa que Jesus abriu mão da sua divindade quando ele aceitou passar por aquela situação. Mas não foi isso. Jesus não apenas deixou a glória que ele tinha com o Pai, mas ele deixou de lado os privilégios que essa divindade poderia garantir a ele. E um desses privilégios seria o de poder ser liberto por anjos de alguma forma extraordinária e mostrar para todo mundo, de uma vez por todas, que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias. Então naquele momento Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu quisesse, Deus enviaria legiões de anjos aqui para me proteger, mas não foi para isso que eu vim. Eu vim aqui para me esvaziar, eu vim aqui para mostrar que eu vim pagar o preço pelos pecados de cada um de vocês.
até mesmo por aqueles que são maus e por todos vocês que mereciam sim a condenação. Se você tem dificuldades de enfrentar os desafios do dia a dia, se você sofre muitas vezes com um sentimento de culpa por não conseguir fazer a vontade do Pai, saiba de uma coisa: Jesus já venceu tudo por você. Jesus ele já venceu tudo aquilo que hoje te deixa triste. Amém? Você só precisa confiar no seu poder. Você precisa principalmente reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. E para isso eu quero ler mais uma passagem que está lá em Isaías capítulo 53. Olha o que está escrito. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Glória a Deus. Oh, meus irmãos, aqui está falando que Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Jesus ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e hoje, se nós podemos ter paz, é porque um dia ele sofreu o castigo, e hoje, se nós podemos ser curados nas emoções, no corpo físico, é porque Jesus carregou as nossas feridas, os nossos pecados lá na cruz. E se você então quer vencer o pecado, se você quer ficar livre de tudo aquilo que te afasta do Senhor, você também tem que tomar a mesma decisão que Jesus. Jesus ele decidiu se esvaziar para ir até a cruz. E assim como ele, nós também iremos enfrentar os Getsêmanes em nossas vidas. Ou seja, aquele momento de decisão, aquele momento tão difícil em que Jesus chegou a suar sangue. Tamanha foi a sua dificuldade, porque Jesus sabia da dor que ele enfrentaria ali naquela cruz, e muito mais do que uma dor física, muito mais do que ter que enfrentar a morte, Jesus seria separado definitivamente da glória de Deus para que pudesse carregar os nossos pecados sobre si. Mas Jesus ele passou pelo pior momento, pela maior tempestade, para que hoje você e eu pudéssemos receber o consolo, pudéssemos receber a salvação, para que nós nunca mais tenhamos que viver longe da presença do Pai. Amém? Então essa é a maior maravilha que Jesus fez por nós, o maior milagre de todos. E hoje nós podemos sim passar por momentos de tribulação, podemos sofrer as angústias, mas o próprio Paulo disse que se nós sofremos com Cristo, com Ele reinaremos. E esse é um privilégio, irmãos. Nós podemos sofrer perseguição, humilhação, carregarmos a nossa cruz diariamente. E mesmo que você não entenda o porquê de tudo estar acontecendo assim na sua vida, mesmo que você não faça ideia do que vai acontecer depois, você precisa fazer a vontade do Pai. Você precisa estar disposto a renunciar o que for preciso, até mesmo aborrecer a si mesmo, para cumprir o chamado que Deus tem para você. E é quando você se esvazia, é quando você abre mão dos seus direitos e você decide perdoar, você decide amar, você decide acreditar no outro ser humano, aí você está cumprindo a lei de Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Então, quando alguém tentar contra a sua vida, quando alguém tentar te ofender, te jogar para baixo, você precisa fazer o que Jesus fez. Você precisa ter compaixão e você precisa pedir que o Pai perdoe essa pessoa, porque essa pessoa está cega espiritualmente, ela não tem noção do que ela está fazendo. Mas você já conhece o Senhor, você sabe o quanto Jesus te perdoou. E por isso Jesus falou: perdoem como eu os perdoei, amem como eu vos amei. E quando você entende esse amor, esse tão grande amor de Deus por você, assim você consegue perdoar ao próximo. Amém? Essa é a mensagem que eu senti no meu coração de trazer para vocês hoje. Então vamos fazer como Jesus, irmãos. Ele confiou no Senhor, Ele entregou o seu futuro nas mãos dele. E se nós analisarmos a oração que Jesus tinha acabado de fazer antes que os seus perseguidores chegassem ali no Getsêmane, nós veremos que Cristo chegou a pedir para que o Pai afastasse dele aquele cálice de dor, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Então Jesus fez o mais difícil por nós, que é nos livrar da condenação de Satanás e nos garantir a eternidade ao lado de Deus. Então não existe tempestade tão grande que você esteja passando que Jesus já não tenha passado. Então olhe para o Senhor a partir de agora, tire o foco dos problemas, comece a olhar para Jesus.
e você vai ver que Ele nunca te abandonará. Ele mesmo prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos. Amém? Então creia nisso e enfrente o seu Getsêmani com muita fé, com muita confiança no Senhor. Não tem nada que você enfrente hoje que Jesus já não tenha enfrentado. Glória a Deus. Irmãos, se vocês gostaram dessa mensagem, eu quero pedir de coração que vocês enviem para os seus amigos. Compartilhem com eles nos grupos de WhatsApp. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir uma palavra, não uma religião, não falando de igrejas, mas falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?